Olá, amigos da TV Rio Branco, está começando mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, quinta-feira, 27 de junho de 2019. Confira, então, os entrevistados de hoje. Eu vou começar o programa falando sobre educação à distância, educação profissional. Vou entrevistar, no primeiro bloco, a gerente de educação profissional do Senai, a professora Giane Farias. Nós vamos falar sobre os cursos à distância que estão sendo oferecidos aqui na capital e também no interior, precisamente em Cruzeiro do Sul, a importância desses cursos e como eles acontecem, né? Preparando mão de obra, preparando gente qualificada para exercer a atividade profissional, ok? Depois eu converso com o secretário de Esportes, o diretor de Esportes da Secretaria de Educação, o advogado Júnior Santiago. Vamos falar sobre a fase municipal dos Jogos Escolares do Acre, do GEACRE. Está se encerrando e logo, logo teremos a fase estadual, que aí é muito mais disputada, né? Melhor então o nível e evidentemente que é uma competição que atende, congrega, né? Que une a capital ao interior e pode descobrir também novos talentos, jogadores de vôlei, de futebol de salão, de handebol, que podem se tornarem atletas de alto rendimento no futuro bem próximo, certo? No final do programa, eu converso com o cantor e compositor evangélico Leandro Kennedy, isso mesmo. Tudo isso, muito mais aqui no Boa Noite Rio Branco. E agora, na abertura, tenho o prazer de conversar com a psicóloga Silvana Brito. Nós vamos falar sobre o Arraial do Dom Bosco, que acontece neste sábado a partir das 16 horas, lá mesmo no espaço do Dom Bosco, no bairro Bosque. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-la pela primeira vez aqui no programa. Sim, nós é que agradecemos, né, a participação, né, e esse momento de poder estar aqui para falar não só do Arraial do Dom Bosco, que é um evento que praticamente, né, já está, digamos, nesse calendário da sociedade, desde quando nós ainda ficávamos lá no Dom Bosco, ali na rua Dom Bosco, no Bosque, né, e agora já faz uns 10, agora é uma maneira de falar, mas já faz uns 10 anos que mudamos ali para Estrada Alberto Torres, perto da Unimeta, né, então tem um prédio ali que foi construído pela Secretaria Estadual de Educação e nós estamos lá. E o Arraial também foi junto. Mas a marca é tão forte que eu falei uma coisa pensando em outra. Foi. O Dom Bosco não está mais na rua Dom Bosco. Não, o Dom Bosco não está mais na rua Dom Bosco. Mais amplo, né? Estamos num espaço bem maior. Apesar de que o espaço na rua Dom Bosco, no Bosque, ele era menor, mas a alegria e a comunicação era uma coisa assim, bem, digamos, né? Ficou relevante. Marcado ali, né? Ficou. Os arraiais, na época lá, fechávamos a rua, a vizinhança participava, todo mundo participava, né? Agora estamos mais longe, é verdade, né, do centro, mas as festas, elas continuam, né? A comunidade continua participando, as famílias participam, os professores participam. E estamos lá esse ano com mais, né, um arraial que vai ser no dia 29, sábado, a partir das 16. Depois de amanhã, a partir das 4 da tarde, então, está todo mundo convidado. É aberto ao público. É aberto. E teremos, o Dinho chamou a atenção agora há pouco, em off, sobre as atrações. Uma delas, a apresentação de quadrilhas dos próprios alunos. A quadrilha lá do Dom Bosco, ela é uma quadrilha que a gente fica assim, admirado, porque você imagina, né? Todos os participantes da quadrilha são as crianças com deficiência. Então, elas participam dançando numa alegria, né, que contagia quem está participando. Então, eles dançam, eles cantam, eles participam e é tudo muito ali, você observa assim que não tem, assim, não estão fazendo um papel para apresentar na quadrilha, não. Eles literalmente, eles realmente participam daquele momento, né? Tanto cantando como brincando e acertam todos os passos, né? Então, todos aqueles gritos de olha a chuva e já passou, todos estão ali participando e atentos a tudo que está acontecendo. É claro que no decorrer, até chegar o dia do arraial, no sábado, eles estão ensaiando, né? Eles ensaiam, mas no dia eles estão todos lá presentes, com cada um com a sua roupa típica do arraial, né? E eles participam
de uma forma muito, muito animada. E os professores também participam ativamente? Sim, participamos, porque lá somos todos professores. E nós participamos sim, né? Tanto ajudando esse momento da quadrilha, como também na parte da alimentação, né? Que tem a parte das comidas típicas, como todo o Arraial tem, né? O Dom Bosco também tem, e o bingo, que é sempre uma atração também. Porque quando um bate, né, a gente chama bate, né, aquela pedra lá e tudo, né, nossa, é uma alegria, todo mundo participa, e os prêmios sempre são bons. Os prêmios sempre envolvem eletrodomésticos, né, e sempre envolve também quantias em dinheiro. Então, parece que a quantia em dinheiro anima mais os participantes. Vai coincidir com o Arraial Cultural, mas como é um pouco mais cedo, então dá para participar. Vai para um, depois vai para o outro, né? Dá para conciliar duas agendas. Vai até que horas, mãe? Olha, se vai começar umas 16, geralmente vai até umas 20, porque o nosso maior público são as crianças com deficiência. Então, elas brincam, elas participam, mas elas não têm muita resistência, né? Física de aguentar muito tempo, de ficar até muito tarde, né? Claro. E aí, como também temos os cadeirantes que têm uma dificuldade com relação ao transporte, então é necessário também que tudo isso tem que ser organizado e verificado no dia do caipira. Não é só a festa. Tem que ter também toda essa organização. Mas geralmente vai até às 20, das 16 até às 20, né? Para já ter acontecido a dança, o bingo, né? As comidas típicas. Então é um tempo que é necessário. Como é que acontece na prática o que vocês chamam de jardim sensorial? Olha, na verdade, nós ainda não temos a prática do jardim sensorial, né? A nossa nova gestora esse ano, com os estudos que ela tem feito, né? Ela quer implantar lá no Dom Bosco, né, o jardim sensorial. O jardim sensorial, ele pode ser, digamos assim, trabalhado terapeuticamente com qualquer pessoa. Mas para a criança com deficiência, o jardim sensorial, ele tem, digamos, como objetivo harmonizar os sentidos. Por isso que é sensorial, porque tem a ver com os sentidos. Então, temos 5 sentidos, né? Tato, o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. Então, isso precisa ser harmonizado. E para a pessoa com deficiência, principalmente a criança, porque a clientela do Dom Bosco, ela é uma faixa etária de 0 a 14 anos. É a maior clientela que nós temos. Então, a criança com deficiência, a parte motora, a parte corpo, como a gente fala, ela é como se ela fosse desintegrada daquilo que eu escuto, daquilo que eu vejo, daquilo que eu como. Então, é necessário que a gente consiga harmonizar isso. Então, se você observar, a parte sensorial, ela é, de certa forma, digamos assim, é como se ela fosse mais espienta. Então, se você chega, dependendo de como você pega, a criança ela se assusta, né? Dependendo de como você pega, ela tem uma reação. E o jardim sensorial é uma coisa simples. Então, o que é que a nossa diretora quer fazer, né? Temos uma parte lá de grama, e aí você divide essa parte de grama em outras partes. Então, não sei se você já ouviu falar de quente, frio, áspero ou liso, duro ou mole. Tudo ao contrário. Então, o jardim sensorial vai trabalhando isso, só que de forma palpável. Então, eu vou ter uma parte que vai ter grama, então a criança ela vai sentir o que é aquela grama. E geralmente a gente faz isso, né, com os olhos vendados. Mas como a criança com deficiência, devido à deficiência, ela já é, digamos, mais assustada com tudo que acontece ao redor, então a gente começa fazendo isso, ela vendo, ela pegando, depois a gente vai vendar um pouco os olhos para poder sentir. Então vai ter uma parte também que vai ser, por exemplo, de pedra, mas não é essa pedra que você põe o pé e o pé dói e você já puxa. Aquela pedra mais lapidada, mais organizada, então ela vai pisar ali para ela sentar. Então é sempre nesse sentido, do áspero, né, do liso, do quente, do frio, porque são as sensações. E isso é muito necessário para a clientela do Dom Bosco, porque isso harmoniza, né, e integra esse sentido. E a criança, de certa forma, ela dá uma relaxada, uma acalmada nesse sentido depois desse trabalho. Então ele tem como, digamos assim, a principal finalidade a parte terapêutica. Legal. A senhora falou agora sobre os 5 sentidos. Sim. E a senhora sabe que o mundo todo vive em evolução, né? Rápida. Eles mudam as nomenclaturas, enfim. O paladar já não mais existe, eles querem agora mudar o paladar para gustação. É a mesma coisa, né? Degustação. Não sei por quê.
coisa da invenção humana. Temos uns avanços, algumas coisas vai acompanhando, outras coisas vão se modernizando, né? Mas esse princípio em si, ele permanece, né? Paladar ou degustação, mas a degustação vem do paladar. Sim, claro. Né? Mas é importante saber, né? Porque quando eu vou para a degustação, eu vou dar justamente o sentido do paladar. Então, isso é azedo, isso é doce, isso é quente, isso é frio, né? Então, isso vai dando essa consistência. Então, por isso que a gente degusta, né? Para poder sentir e nomear o que é que eu estou ali, né? Ingerindo naquele momento. Aos 40 anos, o pessoal falava em aleijado, aí depois se é deficiente físico. Sim. Aí, agora, pessoas com deficiência. Com deficiência. Mas já teve também pessoas portadoras de necessidades especiais. Já teve. Eu acho que isso não resolve nada. O que resolve é o respeito, o carinho, a atenção. Acho que é fundamental. Já foi mudado, já, né? Era deficiente mental, depois passou para deficiente intelectual, era portador de necessidade especial, era, como você falou, o aleijado. Mas agora a nomenclatura, né, que é definida pelo MEC, porque a gente tem, né, um setor que define isso. Então, a nomenclatura, depois que surgiu o bloco da inclusão, que são 5 blocos, né? Então, saímos de todos esses nomes para esse nome atualizado, que é pessoa com deficiência. Então, quando a gente escuta assim, o fulano é portador de deficiência, é portador de necessidade, vem aquele contexto de que quem porta alguma coisa, né? Então, eu não consigo portar a deficiência, porque o deficiente, ele nasce. Ele pode ter uma deficiência secundária através de um acidente, pode, mas o deficiente, sim, que nós estamos falando, os que estão no Dom Bosco, eles nascem com deficiência. Então, atualmente, o termo correto é pessoa com deficiência. Não me chame mais de portador, que eles vão ficar chateados. É verdade. Só para encerrar, o excesso de... O poder público, em geral, fala muito em inclusão. Inclusão. E, às vezes, o excesso de inclusão vira exclusão. Sabe por quê? Eu tenho alguns amigos, pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência. Que dirigem carro e querem dirigir caminhão, ônibus. São proibidos. Eles são proibidos. A lei não permite. O que é isso? Se a pessoa se sente à vontade, dirige, mas não pode ter habilitação para dirigir. Quer dizer, muitos até deixam de obter um melhor salário, porque a lei não permite que eles façam um trabalho que eles se sentem capazes. Né? Lamentável. E uma coisa que comprova também essa situação é que nos concursos nós temos as vagas para as pessoas com deficiência. Né? Então, devido à deficiência, ou mediante da deficiência, ele realmente não vai ter esse tipo de avaliação, assim como também não vai poder fazer avaliação por porte de arma. Porque a deficiência impede, né, segundo a lei, de que ele tenha capacidades, né, cognitivas de realmente saber ou ter uma tomada de resolução naquela situação, naquele momento. Então, na verdade, a lei diz que você é incapaz de ter essa tomada de resolução. Eu só lamento que temos que fazer leis para que as empresas cumpram, de fato, uma obrigação. Nesse particular, sem menosprezar as demais, o Grupo Araújo, que é a maior rede de supermercados do Acre, vai além disso, oferece vagas mesmo, mas parece que as pessoas ainda sentem-se um pouco envergonhadas, não sei. Embora eu entenda que essas pessoas com deficiência são muito mais eficientes, muito mais atenciosas, parece que nós vamos nos superar a cada dia. São mais atenciosas, mais dedicadas, né? Ou seja, acabam sendo mais eficientes. Sim, o Dom Bosco, ele é do governo do Estado, mantido pela Secretaria Estadual de Educação, da qual a gente tem todos os apoios necessários, né? Mas quando você cita a rede de supermercado Araújo, eles inclusive entram em contato com o próprio Dom Bosco, porque eles também têm essa cota, devido à lei, né? E eles têm essa parceria também, de vez em quando eles oferecem, né? Eles dizem que foi aberto, né, o processo, então que as pessoas sejam encaminhadas para poder participar, né? Então, assim, o Dom Bosco, ele acaba sendo acolhido, eu sempre digo adotado, Eles né? Pela comunidade aqui na TV, toda. No jornal, a procura de vagas, de gente para preencher as vagas. Legal. Professora, foi um prazer então recebê-la aqui. Conversei com a psicóloga Silvana Brito e falando sobre vários assuntos da Escola Dom Bosco, entre os quais o Arraial. Repito,
sábado, Sábado. às 4 da tarde, a Isso. partir das Das 4 da 16. tarde, Isso. lá no espaço. No mesmo. próprio Dom Bosco. Legal. Né? Nós é que agradecemos, convidamos, né, Só o toda a endereço aí para quem não comunidade. sabe, eu não lembro ainda. Na estrada Alberto Torres, ao lado ali da Fameta, né? A Fameta acabou sendo o ponto de referência porque, né, ele já fica bem próximo, né? Mas é na estrada Alberto Torres, né? E nós agradecemos, convidamos você também, toda a sua equipe para participar lá do Dom Bosco e jogar o bingo, né? Temos uns prêmios muito bons. Vamos que vamos. Foi um prazer. Igualmente. Sucesso. Igual, agradeço. Depois do intervalo, de educação para educação especial para a educação profissional. Depois do intervalo eu volto para conversar com a gerente de educação do Senai, Giane Farias. Até já.